esse problema da nomeação, isto é arte, né, tá aí, né, tá aí colocada. Né? Então, na verdade, eu vou fazer uma fala breve para vocês, assim, tentando aqui, né, de forma resumida, rápida, fazer um quadro, né, um quadro teórico com o qual eu trabalho, por que eu trabalho com esse quadro, e, a partir desse quadro, colocar as minhas duas provocações. Né? Aí, depois, a Isabelle, eu vou passar a palavra para a Isabelle, e aí Ítala e Sara vão fazer as suas falas, ações, tá? Performances. Tá? Bem, eu né, de um tempo para cá, eu tenho, de certa maneira, operado uma certa virada dentro, principalmente, né, das minhas referências teóricas, e eu tenho muito trabalhado com os conceitos de dispositivo e de subjetivação. Né? Mas a gente, assim, por que a gente, né, abre mão de um certo campo, né, conceitual e vai ao encontro de outro campo conceitual? Né? É porque né, os acontecimentos nos forçam a sair de um certo lugar. Né? E eu comecei a me dar conta que várias práticas artísticas, principalmente desse artista, que eu não vou fazer análise dele aqui, mas do JR, começou por aí, me forçava ao encontro de outros problemas. E aí eu encontro, né, na filosofia Foucaultiana, né, nos livros dele sobre a história da sexualidade, né, um campo, pelo menos para mim, rico. Né? Mas aí uma pergunta assim, que fica, tipo, não é um livro de estética, não trata de estética no sentido clássico, enquanto estética como uma disciplina na filosofia, né, que se pergunta pela arte, pelo sentido da arte. Né? E, no entanto, é ali que assim, conceitos muito eficazes, né? Então, estão servindo muito como uma caixa de ferramentas para dar conta, né, dessas práticas artísticas que estão, né, se dando agora no contemporâneo, principalmente aí pós os eventos de junho, mas que já vinham se consolidando e se construindo, né, no século XXI. Né? E esses dois conceitos de dispositivo e subjetivação. Mas foi interessante, porque o que me despertou para esses conceitos foi quando eu estava lendo um texto do Deleuze, né, sobre o conceito de dispositivo em Foucault, que aí ele se pergunta assim, na verdade, essa perguntinha que sempre ficou na minha cabeça, depois eu fui entender por quê. Né? Vou ler para vocês o trecho, depois eu vou explicar o que é dispositivo e subjetivação, e isso vai fazer mais sentido. Né? Ele diz assim: não se poderão invocar dispositivos onde a subjetivação já não passa pela vida aristocrática ou a existência estetizada do homem livre, mas antes pela existência marginal do excluído. Aí eu vou explicar. Né? Então, assim, ele está aqui tratando do conceito dispositivo no Foucault, e como o Foucault, quando ele vai tratar desses conceitos, principalmente da relação do conceito dispositivo com subjetivação, ele vai aos gregos. Né? Bem, ele vai aos gregos por quê? Porque ele vai dizer que ali, pelo menos na história do Ocidente, né, vamos ficar assim, é a primeira vez que vai aparecer um dispositivo estranho. Né? Porque o dispositivo é sempre um dispositivo de saber poder. Né? É por meio desses dispositivos que nós somos assujeitados. Né? São as relações de saber poder. Né? Determinam os nossos modos de existência, os nossos modos de vida. Né? Mas o Foucault está interessado em encontrar uma possibilidade assim, ora, então nós somos sempre determinados, então não há saída, né? Não há possibilidade. Né? Como enfrentar, né, as relações de saber-poder, ou seja, os dispositivos de saber-poder. Nós estamos aqui, né, a universidade, todo o campo discursivo, o campo imagético, arquitetorial, todos são dispositivos de saber-poder. Então, ele vai fazer uma análise, né, lá na época da democracia grega, e ele vai dizer que ali aparece, pela primeira vez, um estranho dispositivo, né, que é o dispositivo que ele chama de subjetivação. Né? Então, o dispositivo de subjetivação ele é estranho porque ele, ao mesmo tempo, é um dispositivo criado pela aquele esquema, pela aquela sistemática, mas, por outro lado, ele é também um contradispositivo, porque ele coloca em questão, quando ele, né, o dispositivo que determina aquelas existências. Vou tentar me fazer entender.
Por quê? O dispositivo de subjetivação nos gregos é o seguinte: para você poder participar da vida política da cidade, ou seja, participar das decisões, né, que vão determinar os modos de vida, os modos de existência daquela comunidade, você tem que ser capaz de se autodeterminar. Ora, a gente acabou de dizer aqui, os dispositivos de saber-poder são aqueles que nos determinam. Ora, mas para eu participar da formulação e da produção desses dispositivos que vai determinar o outro e a mim mesmo, eu tenho que ser capaz de autodeterminar, ou seja, eu tenho que ser capaz de não aceitar essa determinação que está, né, dada. Estão entendendo? Então, ele tem um caráter paradoxal, né? Essas novas práticas artísticas, né, ou que a gente está nomeando de estético-políticos, né, para, num primeiro momento, fugir um pouco, né, desse debate, é arte, não é arte, elas estão operando um tipo de fissura no dispositivo de saber-poder em voga, né, e que determina o que é arte, né, e, por outro lado, como ela faz, a própria prática também está forçando a criação de novas experiências. Não é só a prática do artista, né, isoladamente, mas também novas, né, experiências, porque também, né, depois a gente vai conversar um pouco, essa experiência da Casa 24, né, do Felipe e da Sara, mas muitas outras que estão se dando, né? No Brasil, agora acabei de ser convidada para curtir aqui um grupo de teatro da Adriana Schneider, né, e aí eles já estão citando Aiken Bay, dizendo que eles estão criando uma zona autônoma, né? Bem, então, assim, eu acho que está muito importante para a gente, nesse momento, ir ao encontro dessa estrutura paradoxal. Eu acho que a gente está vivendo uma situação paradoxal. Mas, por outro lado, nessa fala do Deleuze, né, tem um outro dado. Porque, na verdade, ele está propondo que a gente ultrapasse essa experiência grega, né? Porque a experiência grega é uma experiência muito elitista. Né? Por um lado, quem é esse ser na Grécia? É um dispositivo de subjetivação, ok, tem a sua potência, mas, por outro lado, ele é aristocrático e ele é viril. Né? Ou seja, é somente uma elite. Quem é a elite na Grécia é o homem livre. Né? A mulher, a criança, o estrangeiro, o escravo não tem condições políticas de se autodeterminar. Né? Então, isso, hoje em dia, já está completamente fora. Né? Eu acho que é pelo contrário. Né? Agora são os excluídos, né? Os marginais, que estão, na verdade, convocando né, para si, né, esse poder, né, essa potência, na verdade, dos dispositivos desenrolar muito. Né? Isso está muito evidente, né, na atualidade. Então, assim, essa pergunta, né, que é uma pergunta que o Deleuze faz, eu acho que, assim, né, ali ainda nos anos 80, ela tá muito claro. Né? Então, e aí como é que fica a arte, né? Como é que fica a arte diante disso? Né? E aí é interessante, porque eu acho que está tendo um embate muito grande, porque também, assim, como é que a arte seria capaz de criar esse tipo de, né, esses tipos de dispositivos? Mas não um dispositivo do dandy, não um dispositivo daquele artista que cria uma vida para si, né, mas são esses dispositivos de vidas coletivas, de modos de vida dos outros, né, onde, né, o excluído, e o excluído aí no sentido, né, geral, né, da palavra, se coloca como problema. Né, porque o que muitas vezes se confunde, né, nessa coisa que a gente vê as pessoas se apropriando. Se confunde, não, eu acho que a pessoa sabe o que ela está fazendo, mas não é isso que eu quero. Né? Essa ideia de uma estética de si, de uma estética da existência, como um tipo de, né, de dandy. Né? Eu, né, vou ter uma vida para mim voltada, né, de si para si, e não é isso que eu acho que é essa provocação, que essa convocação, na verdade, que o Deleuze nos coloca. Né? Bem, eu acho que agora, fazendo isso, eu vou lançar aqui as duas questões, que depois é mais também para a gente conversar, Ítala e Sara e Isabelle, depois, se quiserem comentar. De alguma maneira, eu já comecei a falar. Né? Então, e como fica a arte, né, diante dessas questões? Então, vou para um problema, né, que nos atravessa no campo específico da arte, né, desse dispositivo de saber-poder que, por mais que a gente diga, é arte aquilo que eu digo que é arte, a gente sabe que existe um campo de legitimação,
né? Não é tão individual assim. Você tem que ter os seus pares, né? Por um lado, eu vejo nesses grupos, né, nessas práticas estéticas políticas, por um lado, em alguns, assim, uma certa indiferença, inclusive, a esses sistemas de validação e de legitimação de se o que ele está fazendo é arte ou não é arte, não os interessa isso, né? E, por outro lado, que até é muito caro para mim, que eu vejo assim, eu percebo que, assim, para você falar, fazer um discurso crítico sobre essas práticas, você não consegue mais formular o seu texto crítico, sua investigação crítica, remetendo somente ao campo da história da arte. Porque, para quem não está muito acostumado, quando você, né, começa a falar de um artista que ainda não é canônico, né, você necessariamente vai estabelecer, né, relações, né, que vão inseri-lo dentro dessa perspectiva histórica, mesmo que hoje em dia já se faça história, não de forma cronológica, mas anacrônica. Agora a história anacrônica está na moda. Mas, né, eu acho que a disciplina História da Arte ainda é uma disciplina que tem como centro, como pilar de sustentação, a questão da autonomia da arte. Né? Então, aí eu estou chegando no ponto. Me parece que vamos dizer assim, que essas práticas e esses dispositivos que estão sendo instaurados por essas práticas estético-políticas, né, por um lado, em função, tanto pela indiferença quanto pelo que eles estão trazendo para a gente pensar e se relacionar criticamente com as suas práticas, está colocando em questão essa ideia de uma autonomia da arte. Né? Então, eu tentei ontem formular aqui, está um pouco rascunhado, né? Não vou nem ler, vou falar assim. Então, assim, esses grupos autonomistas, né, por meio das suas práticas, não estariam colocando, né, em xeque a relação da arte com a ideia de autonomia? É interessante porque os grupos se chamam autonomistas. Mas, né, aí depois até a gente pode... Mas a ideia de autonomia aí nada faz referência à ideia de autonomia da arte, tal qual formulada lá, somente a partir do século XVIII, que vai fundar esse conceito de arte. Aí, né, o Rancière chama de regime estético das artes, né, onde o conceito de autonomia é fundamental, né, na formulação desse... Né. Então, Então, na verdade, o que eu estou querendo assim, né, puxar para a gente, eu acho que tanto a prática performática quanto essa experiência da Casa 24, quanto também, né, as suas práticas performáticas e de outros, né, artistas que estão aí, de grupos coletivos, de não artistas, autonomistas, né, estão assim, eu acho que realmente, ou a gente abre mão do conceito de arte, será, não sei, ou a gente realmente está criando um dispositivo, né, de subjetivação. Você está entendendo como está um dispositivo? Porque as pessoas estão se autodeterminando, elas estão recusando um conceito de arte. É nesse sentido que são dispositivos de subjetivação também. Porque elas estão recusando, né, politicamente um tipo de determinação. Né? Muitas vezes essa recusa pode simplesmente, né, eliminar e criar novos conceitos, né, para dar conta de prática, porque o conceito de arte nem sempre existiu. Né? Ele foi criado, ele pode desaparecer. Né? E nós vamos criar outros conceitos para dar conta de práticas estéticas, né, como quer que a gente queira chamar. Então, assim, eles, enquanto práticas também no campo da arte, me parece que são dispositivos de subjetivação, porque eles estão tensionando o próprio campo da arte. Tá. Então, eu vou terminar por aqui, depois a gente volta a conversar. Vou passar a palavra para a Isabelle. Olá, boa tarde. Acho que o meu texto fala muito com o que a Mariana falou aqui sobre a questão desse campo da arte contemporânea. E aí eu tinha escrito uma coisa totalmente diferente, mas aí tinha uma coisa me intrigando, assim, sabe? Desde quando eu comecei a estudar sobre coletivos, que foi Hiking Bay. E aí eu fiz uma leitura, e eu vou ler, e aí depois eu vou construindo os meus pensamentos. Na verdade, são indagações, assim, são questões que eu quero colocar, porque, na verdade, não tem respostas. São perguntas que
que eu quero deixar solta aqui exatamente para a gente discutir, né? Aproximadamente 1 ano e meio eu venho desenvolvendo essa pesquisa, né, sobre coletivos autonomistas cariocas, né, e suas práticas artísticas que a gente nomeou de ações diretas estético-políticas, né. Essas práticas artísticas exercidas por esses coletivos, elas criam ações políticas, né, a partir do momento que essas práticas políticas, essas práticas artísticas, elas refletem as estruturas não artísticas, são práticas, né, eu prefiro colocar como práticas. Elas refletem essas estruturas sociais, as estruturas sociais, né? Essas práticas, essas ações, né, que através das artes elas propõem novas possibilidades de vida, né, novos devires, né? A pesquisa ela se iniciou com um objeto de pesquisa bem específico, que foi o coletivo Anarcofunk, né? E ao longo dessa pesquisa, né, eu percebi, assim, junto com o Jorge, a gente percebeu, a gente analisou, que, na verdade, não era um caso específico, né, não era só o coletivo Anarcofunk, mas que tinha uma tendência de coletivos autonomistas, assim, no caso, como eu moro no Rio, né, no Rio de Janeiro, mas não só no Rio de Janeiro, né, no Brasil e que está no mundo. E que eu percebi assim que essa tendência veio sendo muito intensificada após essas manifestações, né? Essas manifestações que tiveram no Brasil todo, né, contra o aumento da passagem, Jornada de Junho, e que tem uma ligação com a questão do sujeito político, né? Assim, eu creio que esse desconforto que a população sente, essa insatisfação geral, assim, de não saber direito o que é, mas se sentir incomodado, né, e de alguma forma se manifestar. E assim, a despeito de que cada coletivo abraça uma causa maior, porque tem coletivos que são feministas, né, assim, tem a causa como o feminismo como a principal causa, assim, eu interliguei aqui um termo comum, que é o anarquismo ontológico de Hayek Bey, né? E o que é o anarquismo ontológico da Hayek Bey? Ele tem como principal estrutura utilizada a construção estético-política das práticas artísticas realizadas por esse coletivo. Eles produzem fora desse padrão estabelecido pelas artes, né? E a ideia ai, peraí, eu me perdi. E a ideia é que criamos o nosso próprio dia, né, a partir da sombra do Estado, né, desses mecanismos frouxos, que a gente consiga construir o nosso próprio dia, né, de uma maneira diferente, né. O anarquismo ontológico do pensador libertário, ele não pertence ao anarquismo clássico que a gente conhece, né. Esse anarquismo ele propõe que a gente possa desviar desses modelos impostos da sociedade atual, né, criando situações assim, necessárias para sair da passividade, da alienação, né, criando realmente, que eu volto a dizer, uma nova oportunidade de vida mesmo, né. E assim, hoje em dia a gente sabe que o próprio poder se tornou pós-moderno, então a gente fica sem saber para onde correr, né. Ele vem se apropriando cada vez das nossas maneiras de viver, né. E o conceito biopoder, né, de Foucault, ele não visa mais barrar a vida, mas pilotar, assim. A gente é pilotado, né? Eles pilotam as nossas vidas. E aí a gente tem dificuldade de estabelecer, assim, onde esses mecanismos se encontram, né? E aí, por meio desse anarquismo ontológico que propõe esse pensador libertário, Hayek Bey, ele acredita que através dessas ações, né, a gente consiga essa condição de liberdade, mesmo que momentânea, né? Mas eu não acho que seja momentânea. Eu acho que quando a gente consegue uma coisa muito maior, né? Se libertar desses mecanismos. A ideia não é confrontar o Estado, né? Não é um confronto direto com o Estado, né? A ideia é se libertar dele, né? Assim, o anarquismo ontológico ele acredita em você, né?
Eu acho isso importante, assim. E aí eu não posso, assim, não tocar no assunto, né, das xerecas satânicas. Não tem como fugir disso. Eu tentei fugir disso, mas não tem como, porque, né, eu vivi isso. E aí, quando a gente vive, é muito intenso mesmo, né? A gente vê como as coisas realmente se comportam, né? Como é que é a mídia. E aí o que me deixou intrigada mesmo, né, é como é quebrar essa lógica midiática, assim, de transformar esses atos simbólicos, esses atos performáticos, né, que na verdade não tem necessariamente, assim, eles não têm a pretensão de ser artísticos, mas eles têm a pretensão de que você utilize isso para você libertar desses mecanismos, né? E aí é aí que é a complicação. Como é que sair dessa lógica midiática de criminalizar? Como é que a gente sai, né, disso, desse crime? Num coletivo que ele propõe as ações, não são... As ações são para qualquer um, assim, não tem essa questão da arte, assim. Então, como, assim... E aí, dentro desse... Está dando para entender, assim, e tal, que eu tô... E aí, assim, dentro dessas propostas, tem o terrorismo poético, né, do Hiking Bay, que eu acho que foi o que aconteceu, né? Que o terrorismo... poético é um choque estético, assim, né? É uma experiência de pico que Hiking Bay fala, né? Aí tem uma frase aqui que é um teatro da crueldade sem palco, sem fileiras de poltronas, né? E para que o DP funcione, ele tem que se afastar todas essas categorias, dessas estruturas tradicionais do consumo da arte, né? Aí aqui diz que o terrorismo poético ele comporta-se como trapaceiro, né, confiante, cujo o objetivo não é dinheiro, mas a transformação, né? Não faça terrorismo poético para os artistas, faça para aquelas pessoas que não perceberão, pelo menos não de imediato, que aquilo que se você fez é arte. Evite categorias artísticas reconhecíveis, evite a politicagem, não argumente, não seja sentimental, seja brutal, assume riscos, vandalize. Apenas o que deve ser destruído. Faça algo que as crianças se lembrarão por toda a vida. Mas não seja espontâneo, ao menos que a musa do terrorismo poético tenha apossado de você. Eu acho que a Raíssa é a musa do terrorismo poético. Eu acho que né, não tem como. E o melhor DP é contra a lei, mas não seja pego a arte como crime e o crime como a arte. E, na verdade, não é que a gente estava conversando com a Marina, e aí ela não é que a arte, né, não é que a arte seja um crime. Mas quando o Hiking Bay ele propõe que a gente quebre essas estruturas, que a gente quebre esses mecanismos, aí se torna um crime. Se torna um crime. Que forma a gente vai usar se eles recusam que isso seja arte? Assim, não quero entrar isso como uma categoria de arte, né? Isso é uma ação para nós, para cada um se libertar, né? Porque esse anarquismo ele acredita em você, que você possa se libertar disso. E quando você se liberta disso, é o que acontece. E as ações que esses coletivos eles propõem é exatamente isso, a mudança de vida, porque quando eles abraçam a causa das minorias, quando eles abraçam a causa dos transexuais, quando eles abraçam as causas dos homossexuais, de você poder, de você ser quem você isso é muito forte. Né? E as pessoas são muito violentas contra isso, né? Quando você sai na rua e você sai vestindo da forma que você quer, né?
sei lá, bicha pintosa, não, né, você tem que ser gay, você não pode ser uma bicha pintosa por aí. Porque você tem que ser gay, mas você tem que ser, né? Você tem que ser gay, mas você não pode deixar transparecer a sua criança viada, assim, que você tem, sabe? Então, assim, é muito forte. E aí eu fiquei muito pensativa, assim, como é que a gente vai quebrar essa criminalização, assim. Eu fiquei meio angustiada, eu ainda estou assim com tudo, porque é uma coisa realmente que você começa a pensar como a gente está o tempo todo. E aí também entra na questão de muitas vezes, de performance e de você viver aquilo, né? Como é que você falou ontem? Performatividade, é essa palavra, né? Que você não é mais uma performance, é aquilo, é a sua vida. Se você quer viver aquilo, entendeu? Você quer essas mudanças, assim. E essas mudanças são fortes, porque elas estão aí para quebrar estruturas, assim, para mexer realmente com a sociedade, com o sujeito político, né? Assim, é uma coisa forte, assim. E eu estou pensativa sobre isso, assim. Será que realmente isso que tem que ser aqui discutido, será que está no âmbito da arte, assim mesmo, assim, que é discutir se é arte ou não, ou, assim, ou se realmente discutir essas ações na vida, assim, qual é o poder transformador, assim, que tem, e que você mesmo como sujeito político, como você se comporta no seu dia a dia, né? Como é que você faz, como é que você, né, nega isso tudo, assim, como é forte, como é doloroso, porque é difícil, assim, né, que não é uma arte para, assim, para galeria, né? É uma experiência sua mesmo, de você estar quebrando aquilo. Como as pessoas vão ver? Qual é o limite, né, do outro, do aceitável? Acho que a questão é bem maior do que da arte, do campo da arte contemporânea. Mas é do respeito do próximo, da relação que a gente tem com a palavra liberdade, com o nosso próprio corpo. Como é que é uma coisa que a gente faz com o nosso próprio corpo, né, que a gente não está violando o corpo de outra pessoa, mexe tanto com o outro, né? Que relação é essa que a gente tem com o nosso corpo que a gente nem pode ter, na verdade? Que não tem espaço, né? Quando a gente tenta se libertar disso, a gente é criminalizado, a gente né? E é difícil mesmo ver o que, assim, que ele fala aqui também que tem a arte sabotagem, né? Ele diz assim: jogar dinheiro para o alto no meio da bolsa de valores seria um terrorismo poético bastante razoável, mas destruir o dinheiro seria uma excelente arte sabotagem. Como você faz para negar isso tudo? E assim, você é taxado como louco, é um surto, né, seu? Porque, na verdade, quem está surtado somos todos nós, assim, que a gente vive numa sociedade surtada. Então, eu acho que a questão é mais, assim, trabalhar essa questão da liberdade, né? Trabalhar essa questão da relação que a gente tem com o nosso corpo, com as nossas ações do dia a dia, como a gente trabalhar isso, assim. É basicamente isso, assim. É só indagações, questionamentos, eu não tenho respostas, eu também estou no meio desse labirinto, né? E aí a gente vai, acho que assim, esses coletivos estão fazendo um trabalho, assim, muito questionador mesmo, assim, de não separar mais, assim, a arte da vida, assim, que a gente vive aqui agora, né? A gente tem que trabalhar isso e tentar sair mesmo, descolonizar esse corpo um pouco, né? No limite, de repente, de cada um, da maneira de cada um, né?
E é isso, assim, eu vou deixar assim no ar, assim, como quebrar isso, assim, eu não sei, assim, como é que criar essa resistência, né? Eu acho que, de repente, sendo nós mesmos, buscando mais isso para a gente, né? Porque, assim, e aí o tema, né, do colóquio aqui é isso, assim, do que os coletivos fazem, né? É o coletivo comunitário, o colaborativo, assim. É você também ter a sensibilidade de abraçar a causa do outro, né? Assim, se você entender, assim, o corpo do outro, assim, acho que tem que trabalhar mesmo essa noção do corpo, porque o corpo como é que eu posso dizer, assim? Acho que até não voltar no campo das artes, o corpo ainda é o que a gente mais questiona. Quando a gente vê um trabalho artístico com o corpo, é tenso, assim, a gente às vezes não sabe lidar, né, com isso, assim. Né, com Hiking Bay também fala, fique nu por uma causa, né? Ficar nu já, assim, se despir mesmo, né, literalmente, assim, da roupa e disso a gente tá com muito peso, né, desses mecanismos de controle. E aí como a gente faz, né, para não criminalizar isso? É isso, assim, eu não são mais questionamentos mesmo, assim. E aconteceu tudo isso, assim, a gente vê como é que as coisas são cruéis, né, a mídia, como eles querem a todo tempo. Eles não conseguem entender, né? E assim, eles não é que eles não consigam entender, né? Eles entendem. Eles não querem essa emancipação, né, das pessoas, essa liberdade, porque a alienação da gente dá frutos para ele, né? Dá dinheiro, é o sistema que a gente vive. É isso. É isso. Olá.
Essa é a dona Orosina Vieira. Ela foi a primeira moradora e fundadora da Maré, Complexo da Maré. Lapa, 18 de outubro de 2014. Sua bênção, dona Orosina. Hoje, realizei a ação A Cidade Marca, aí na Maré, junto com 2 jovens artistas moradores, Alexandre Anderson e Matheus Frazão, por ocasião do ato pela permanência de um museu ameaçado de remoção. Na ação, cada um de nós mergulhou um pano branco em um balde com tinta, vermelho goiaba, uma tinta que resiste um pouquinho mais ao tempo. Depois arrastamos os panos pelas ruas, marcando o trajeto da nossa caminhada, principalmente pela Avenida Brasil. Em certos momentos, batíamos os panos no chão. Era como se cada batida gritasse ao mundo: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Tenho que ser sincera com a senhora. A princípio, não imaginei essa ação para Maré. A primeira vez que fiz foi na Lapa, no final de 2014, apenas eu e Jamie. Passamos pelas ruas Mendes Sá, Jamie registrando. Passamos pelas ruas Mendes Sá, Gomes Freire, pelos Arcos da Lapa, pela Joaquim Silva. Depois voltamos pela Rua do Riachuelo. Na Lapa, pouca gente gostou. Disseram que sujava a cidade. Passamos por 5 viaturas da Polícia Militar, mas nenhuma nos parou. Quem parou foi um coordenador do setor de turismo da prefeitura. Disse que eu poderia ser presa. Eu ainda argumentei que estudava artes, que aquilo era uma pesquisa, mas acho que ele só não chamou a polícia porque pensou que eu fosse louca. No entanto, fez a pergunta que eu temia: por que sair por aí marcando a cidade desse jeito? Bota de novo na dona Orosina, por favor. Só uma licença da dona Orosina. Tem algum pichador ou pichadora aqui? Você tá... Pô, se vocês dois puderem, quando eu terminar aqui de conversar com a dona Orosina, me responder por que sair por aí marcando a cidade desse jeito, eu vou gravar aqui. Pode ser? Pode ser? Naquele momento, eu não sabia falar muito sobre isso. Sabia apenas que o meu corpo estava transbordando de raiva e precisava desaguar. A segunda vez que realizei a ação foi na Lapa também, junto com Mariana Scaramboni, uma amiga querida de longas datas e artista canonizadora, e Cíntia Faria, uma pessoa que eu tinha acabado de conhecer e que, depois vim saber, nunca tinha feito ação nenhuma na rua. Saímos da Casa 24, uma casa útero, de gestar novos mundos. Bota no terceiro. Isso. Aí eu tenho que explicar o que eu estou chamando de casa útero. A Casa 24, na escadaria da Rua do Riachuelo, Lapa, é um espaço que merece o olhar atento e curioso da cidade. Algo importante está acontecendo ali. A retomada das práticas de experimentação, produção colaborativa, gestão autônoma, encontros, trocas, afetos, alteridade. Conversas francas sobre arte, cultura, política, produção cultural, vida. A Casa 24 mostra, na prática, que é possível e urgente pensar e fazer arte para além das vias de mercado e dos editais das instituições públicas e privadas. Atentem, a questão não é negar essas vias. A questão é saber que a cultura que a arte e a cultura são maiores do que isso. E porque são maiores,
os artistas e produtores culturais realmente comprometidos não podem se deixar pautar por essas vias. Não podemos perder de vista que nosso maior compromisso ainda é o de criar novos mundos e vencer a morte. É lá que, na Casa 24, que o Felipe Espíndola, a Sara Panambi e o Matheus Santos moram. Bota o outro. Isso é a fala do Matheus. Hoje saí pelas ruas da Lapa, seguindo os rastros do sangue vermelho tinta. O trânsito caótico da rua Riachuelo estava atravessado ao meio-dia. A calçada esgarçada pelas linhas deixadas como resquício vivo. Marquemos a cidade que tanto nos marca. O centro da Praça da Cruz Vermelha, espancado. A ferida aberta na encruzilhada, cruz vermelha. Está tudo aí. Voltei pensando nos últimos encontros ocorridos com e na Casa 24. Nas coisas bacanas que têm acontecido, nos rituais futuros. Daí leio esse texto que tem tudo a ver com esse sentimento e me encho de alegria. Obrigada a todos e todas que fazem da 24 esse espaço-tempo tão massa. Nosso conterrâneo também, viu? É. Antes de sair lá da Casa 24 para marcar a cidade com a Mariana e com a Cíntia, a Sara me disse para marcar a Praça da Cruz Vermelha, bem no meio. Marcamos. E os olhos da Sara me ajudaram a desconfiar de que algo nessa ação diz respeito à memória sobre a cidade. Estava lá, marcado. O chão de onde Sara, Felipe e outros amigos um dia foram expulsos. Mas, Dona Orosina, volta para Dona Orosina. Dona Orosina, realizar a ação na Maré ganhou sentidos que eu nem imaginava, principalmente dentro de um ato pela permanência de um museu. No Museu da Maré, o pessoal conseguiu botar vários tempos num espaço só. Tem uma casa de palafita igualzinha às que a senhora e seus vizinhos construíram, com tábuas trazidas pela Baía de Guanabara. Imagino a senhora passeando por esses tempos, criança aqui, mãe acolá, a avó benzendo a molecada. O que instaura esses tempos dentro daquele museu são os objetos doados por suas vizinhas e seus vizinhos, e pelas filhas e filhos das suas vizinhas e seus vizinhos, e pelas netas e netos das suas vizinhas e seus vizinhos. Todo mundo lá, inscrito, para quem souber ler. Nós ali, na Avenida Brasil, diante de uma multidão, também nos inscrevemos um pouco nessa história, nesse chão. E quando chegar o dia seguinte, e o outro dia, e mais outro, quem passar pela Avenida Brasil vai suspeitar de que algo aconteceu. Não é um canto qualquer, teve gente desaguando ali. Assim como, quando ando pela Lapa, deixo as marcas vermelhas me lembrarem de um tempo de fúria, no qual eu quis acreditar que esse chão também é meu. Já em casa, num desses meus devaneios, imaginei a senhora lá comigo, arrastando o pano pela Avenida Brasil. E quando alguém viesse questionar a senhora responderia de imediato: vai para casa do caralho com tua ordem e progresso. É sangue negro que corre aqui, é sangue meu. Você pergunta: isso mancha? Mancha. Sai? Sai. Demora, mas sai. Tem mancha que não sai nunca. Vira dor, dor, dor. Mas aqui não tem só dor, não, senhor. Aqui tem nossas casas, nossas famílias, nossa história. Não, senhor, deixe tudo como está, deixe tudo aí. Foi assim que a gente fez, e se for para fazer de outro jeito, tem que ser junto com a gente. Não, senhor, o museu fica, a Maré marca. É, Dona Orosina, mas parece
que o museu vai ficar mesmo. Parece que o Estado quer que o museu fique. O governador entende que a história da senhora e de seus vizinhos é importante para os turistas, para as pousadas e para os hotéis da cidade. Por isso, mandou o secretário de Turismo cuidar do assunto. É a Secretaria de Turismo, não a Secretaria de Cultura, que está cuidando do assunto. Eu queria fazer mais um parêntese aqui, para retomar fazer uma pergunta. Alguém aqui conhece, já entrou numa casa útero? Você não, você mora numa. Alguém já entrou na casa útero? Não? Então, essa fica. E alguém aqui pode me falar, o Matheus me falou um pouquinho sobre isso, mas alguém pode, depois que eu terminar de conversar com a dona Orosina, me falar um pouquinho sobre como é que é a Secretaria, no caso de Turismo, eu estou sabendo, como é que é a relação da Secretaria de Turismo com a cultura daqui de Rio das Ostras? Quem pode me falar sobre isso? Então, quando eu terminar, quem puder me dar uma palavrinha para eu guardar aqui. No fundo, a briga é a de sempre. A mesma que a senhora enfrentou quando chegou aqui. A briga é pelo direito à cidade. É muita gente brigando por isso há muito tempo. Vozes e vozes por trás da minha, me levando para a beira da minha própria história, marcada por 5 anos de trabalho como educadora de artes, em várias escolas da Maré. Marcada também pela saída, há mais de 20 anos, de Salvador, nossa terra natal, né? Essa ação passa algo de violência, sim. Nasceu da raiva, mas é principalmente uma declaração de amor pela cidade, e, sobretudo, por essa gente que, assim como a senhora, inventa o chão onde precisa pisar. No dia seguinte... Muito obrigada, dona Rosina. Vamos para a pasta agora. No dia seguinte, começaram a aparecer nas redes sociais, no Facebook, os registros do ato, né? Tinha muita gente lá fotografando. E aí eu imaginei em prolongar a memória do ato nas redes sociais, através da campanha A Maré Marca, o Museu Fica. São imagens que eu roubei, essas, aí você pode ir passando, essas são imagens que eu roubei do perfil de algumas pessoas na internet. E aí eu fiz um tratamento no Photoshop, alterando a cor, aproximando da cor do vermelho goiaba. São fotos do Flávio Vidalri, do Ratão Diniz, do Marcelo Freixo, da Valdirene Militão e do Matheus Frazão. Agora, vou começar com ele, depois eu falo. Olá, todo mundo. Meu nome é Gabriel, não sei se todos me conhecem. E, bom, essa questão de por que marcar a cidade, né? Eu vejo que, justamente como você também falou quando você estava citando da performance, a cidade marca tanto a gente, então por que não marcá-la, né? E a gente vê, eu sou de São Paulo, e lá a gente vê como o território lá é hostil às pessoas que andam na cidade, e é sempre prevalecendo o carro e os meios de transporte. E a gente vê que, quando a gente está ali na rua, a gente sente meio
meio hostilizado mesmo, por toda aquela grandeza dos prédios, dos carros, dos caminhões. E um jeito que a gente tem de tentar se fazer mais parte daquilo, um deles é esse, é colocando o nosso nome lá. É colocando, vendo o nome dos nossos amigos lá na rua, nos muros, nos prédios. E esse é um processo de pertencimento mesmo. Você vê, não, isso aqui é meu também. Principalmente em locais públicos mesmo, praças e tal. Então, esse é um dos motivos. E outro para mim, em específico, assim, eu, como vivi lá a vida toda, eu via tudo aquilo, todas aquelas marcações, eu sempre ficava maluco, né? Eu via aquilo, sempre queria entender, não entendia o que estava escrito, mas sempre achei extraordinário, assim, quando eu via os piches no topo dos prédios, eu sempre fico imaginando como a galera chegou lá, por que eles estão fazendo aquilo, entendeu? E isso também foi uma outra coisa que me motivou muito, essa admiração mesmo por essa galera, para os pichadores que estão ali na rua todo dia, querendo, e é a única forma que eles têm de lazer. Para muitos deles, claro que não no meu caso, né, mas a maioria dos pichadores é da periferia, é da favela, e eles não têm mais com o que... não tem uma forma de entretenimento, de diversão. E muitas vezes para eles essa é uma grande forma de se divertir, é sair à noite na madrugada, riscando parede e topando com polícia, e é isso. E eu acho que também, dentre os amigos, assim, nessa relação com a cidade, a gente vê também com a publicidade, o tanto que ela nos obriga a ver as coisas, é sempre... grandes, agora não mais, né, mas sempre grandes outdoors, grandes propagandas, e é o tempo todo te obrigando a ver, a ler as coisas. Você, querendo ou não, você está passando, você está vendo uma propaganda nos muros, você está vendo um slogan de uma loja, e quem disse que eu quero ver aquilo, entendeu? Quem disse que eu tô disposto a ficar o tempo inteiro em contato com esse bombardeio imagético e de slogan e publicidade? E também o picho também acho que é uma resposta a isso, é tentar, já que eles estão ali me bombardeando, eu vou bombardear vocês também de informação. Vou jogar nomes, frases, porque o picho também não é só questão do nome, né? É principalmente o nome, é uma coisa bem egocêntrica, assim, mas tem várias outras pessoas e outras vertentes que gostam de pôr frases, de colocar... Justamente também nas jornadas, né, muito de junho, muito do que acontecia era isso, colocar frases e palavras de efeito, e a pichação também é isso, né, também de colocar, de se expressar ali, e tem aquilo que você, gritando, você não ia alcançar o tanto de gente que você conseguiria se você colocar alguma coisa escrita na parede, né. Então, acho que é por aí, mais ou menos por aí. Não vou falar meu nome, quando eu picho, eu assino caveira. É caveira porque eu tenho fascínio por caveira, por crânio, por osso, por assuntos que envolvem a morte, que eu tento também ressignificar a morte como um ato de passagem trans. Então, é uma morte também simbólica, é uma morte mexicana que deve ser festejada para acordar todos os outros mortos. Então, quando eu picho, só picho esqueleto, caveira, crânio, osso, e sempre falando mal da PM. E eu gosto de pichar ônibus, que eu acho que vai mais gente nele. O muro fica parado, o ônibus fica andando, né? Então, é uma pichação que anda também. E isso eu comecei a fazer aqui no Rio, quando eu pichava... A primeira vez que eu pichei, eu tinha 9 anos, eu fiz um símbolo do Iron Maiden na parede, assim. Mas era aquela coisa de pegar o biscoito mais alto na prateleira, assim, conquistar um lugar que ninguém deixa e invadir mesmo. Era por um ato de enfrentamento social, familiar. Aí me fudi porque eu era burro, pichei o muro da minha casa. E aí deu para ver que era eu que tinha pichado, né? Sei lá. Antes disso eu tinha pichado o meu nome mesmo, assim, muito mais burro. Aí eu aprendi os mecanismos também de pichação, né? Vendo os caras no colégio, as meninas pichando carteira. Eu acho que tem a ver com pichar o nome de alguém na árvore por amor, tem a ver com os caras na caverna tendo experiência
de ficar 18 dias dentro de um ambiente escuro, começar a não ver forma, surgir na cabeça, ir lá e fazer essa forma, e de repente eles começaram a pesquisar que tinha essas formas no mundo inteiro. Então existem linguagens que se desenvolvem a partir dessas experiências de pichação também. Eu vejo pichação eu leio pintura rupestre, por exemplo. Eu acho que é isso que ele estava falando mesmo, que é a pessoa querendo se expressar, não está afim de esperar que alguém dê um meio, se expressa onde está afim mesmo, onde seja mais visível possível. Eu gosto de fazer micro pichação, um lugar escondido na casa dos outros, que a pessoa acha muito tempo depois também. Sei lá, num lugar inusitado, um fundo de copo. Pode ter caveira na casa das pessoas. Eu faço isso em hotel. Quando eu fiquei internado no Souza Aguiar esse ano, tinha escrito atrás da minha cadeira. Como era a frase? Deus está aqui, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E aí eu escrevi qualquer coisa em casa, embaixo, assim, ele está pelado, sei lá. Ele vem pelado. Não sei, eu faço essas intervenções também, miniaturas, para uma pessoa ver só e pensar, dar risada, sei lá. E é isso, eu picho porque tá aí para pichar mesmo. Ninguém gosta. Eu não gosto de ver arquitetura uniforme, assim, não me incomoda ver essa sala inteira branca, é muito mais bonito daquele jeito. Então, me deixa aqui dentro para você ver o que eu faço. Então. E tinta não falta, né? Se eu quiser, eu faço o coiote malucão e escrevo com bosta e sangue. Não tem, eu tenho meus ídolos também para me inspirar. Assim. Não falta materiais para a gente marcar a cidade. Eu marco a cidade porque ela me marca também, é o mesmo motivo, é sempre o mesmo motivo. A minha cicatriz fala algo sobre uma história ocorrida, então a cidade precisa de cicatrizes que não sejam só as que o Estado impõe. Né? Quando a gente pega um território de restinga, mete uma rua, bota um monte de pousadinha, faz um cenário fake, aquilo é uma marcação quase eterna para o ambiente. Né? Um espaço natural é marcado por uma arquitetura, eu posso também, naturalmente, marcar essa arquitetura também. É um jogo de vai e volta, não acho que seja algo punitivo, passível de punição. Não vejo por que criminalizar. Quem é que gosta do asfalto que tem embaixo daquela tinta? Quem tem carro. Eu não tenho carro desde 2000, então eu prefiro pichar ônibus mesmo. Obrigado. E você falou que várias pessoas têm experiência, mas quem quer falar? Me falar um pouco sobre como é que é a relação da Secretaria de Turismo com a produção cultural e artística daqui do Rio das Ostras. Então, meu nome é Carlos, estou estudante de produção cultural aqui e evidentemente, a gente não consegue passar pelo curso sem ter um contato direto com a produção cultural da cidade, até por uma questão de laboratório, e com as suas instâncias administrativas executivas que gerem e produzem a cultura oficial, né, o calendário oficial de cultura. É um dado interessante que a cidade ela não possui uma secretaria de cultura específica, tem uma fundação de cultura que gerencia pequenas ações esporádicas e pontuais, e os grandes eventos, aqueles que atraem maior quantidade de público para a cidade, que tem, portanto, a maior destinação de verba pública para a sua realização, fica gerida pela Secretaria de Cultura, pela Secretaria de Turismo. E ainda ontem mesmo eu estava conversando com dois rapazes da área de psicologia, que são bluseiros, né, tocam blues, e se sentiram instigados por conta de um evento que foi realizado aqui na UF, com falas do Stênio e do Remy, que são dois produtores culturais da cidade envolvidos com a execução, o planejamento e execução do Jazz and Blues, que é o maior festival que existe aqui na cidade. E algo que eles trouxeram, uma preocupação que eles trouxeram, isso é até interessante, por não serem duas pessoas da área, de que não há nenhum projeto, nenhum processo de continuidade ou de formação de público que seja continuado, que seja para além do festival. Então, e aí eu conversei com eles de que exato, é uma política estritamente de eventos e não uma política cultural. Aí eu expliquei para eles, dei alguns exemplos de outros lugares do país em que, na verdade, não se destoa do que está acontecendo no resto do país. Né? Essas políticas de continuidade simplesmente não existem na maneira como deveria existir, nas grandes quantidades, e não só. Há uma subjugação
dos eventos culturais, das atividades culturais, apenas como elemento ilustrativo, apenas como um mise-en-scène para atrair turista. Então, essa vinculação desses eventos culturais dentro da Secretaria de Turismo é um dado bem sintomático, especificamente aqui em Rio das Ostras, por conta disso. Como é que você trata essas questões, né? E o principal, o fomento que se dá aos artistas locais, às manifestações artísticas locais, né? A dificuldade terrível que o curso de produção cultural aqui tem, por exemplo, para estabelecer contato com a Secretaria, com a Fundação de Cultura e com a Secretaria de Turismo. Evidentemente que depois dos eventos de 28 de maio isso ficou um pouco mais acirrado, até porque quem não está inteirado, procure ficar inteirado, porque é bem interessante de como a Prefeitura se utilizou dos acontecidos em 28 de maio aqui, no Seminário Corpo e Resistência na UF, para levantar uma poeira enorme e desviar a atenção de vários outros problemas que estavam acontecendo com a Prefeitura concomitantemente a isso, né? De desvio de verba, de compra de material superfaturado para merenda escolar, enfim, e tudo catalogado. Todos os processos estão correntes, e todos podem ter acesso a eles. Mas a pergunta que você fez especificamente, né, o que você pode falar sobre a Secretaria de Turismo e as ações culturais? Não tem uma vinculação justamente porque as pessoas que ocupam esses espaços públicos, né, ocupam as cadeiras executivas dentro dessas secretarias, não têm uma vinculação ou não são pesquisadores, não são teóricos da área. Existe um alto gabarito para você ocupar esses cargos, né, tal qual executar um festival do tamanho que é o Festival de Jazz and Blues, ou o Festival Gastronômico de Frutos do Mar, que tem um envolvimento muito forte com a comunidade ribeirinha, pescadora daqui. São pessoas que ocupam cargos por indicação. Então, você já tem todo um aparato, toda uma estratégia montada por trás que não permite nós, aqui, produtores culturais, que pensamos a cultura, que, enfim, nos dedicamos a isso, que você corre atrás, ou o próprio artista local, de chegar nessas pessoas e apresentar um projeto, ou conversar, ou perguntar por que é desse jeito, por que não é de outro. Você está conversando com pessoas totalmente despreparadas para isso, é inacreditável, né? As várias tentativas que não sei exatamente quantas a UF teve, eu estou falando por mim, da minha experiência pessoal, de ter tentado entrar em contato algumas vezes para conversar sobre projetos culturais e tal, e terem me indicado a Secretaria de Turismo para conversar com pessoas completamente despreparadas. Evidentemente, deve ter gabaritos para muitas outras coisas, não para ocuparem especificamente o cargo que ocupam. Então, o diálogo institucional que deveria estar totalmente aberto dentro dessa área, né? Rio das Ostras, uma vez eu pensando sobre isso, eu consegui sacar, né? Rio das Ostras é meio que um delírio geográfico, né? É um troço que existe entre o balneário maravilhoso, que é a região dos lagos, aqui Cabo Frio, Búzios, e o polo petroquímico de Macaé. Uma cidade que tem 21 anos, que foi inventada no meio do nada, era um local simplesmente de passagem. E aí você vê pequenas coisas surgindo, como, por exemplo, a Feira de Artesanato, que foi promovida pela Secretaria de Turismo e que tenta buscar a identidade cultural de Rio das Ostras. A cidade que existe há 21 anos, né, você tenta buscar um certo passado mítico para justificar essas ações pontuais que a Prefeitura faz 1, 2 vezes ao longo do ano. Então, eu não sei se era mais ou menos essa pergunta que você fez, ou se era esse o depoimento que você queria. Mas é algo que eu considero extremamente perigoso, né, porque não há um diálogo direto, né, nem por parte dos produtores culturais que se formam, e tem aquela coisa de dar carteirada lá, chegar apresentando diploma e o caralho, mas também não há um diálogo direto com os produtores locais. Assim. Você tem artistas locais que não têm possibilidade de chegar a apresentar um projeto ou de ocupar espaços, né? A Praça São Pedro, a Praça do Centro, a Praça da Lagoa do Iriri, são locais que necessariamente têm que ficar vazios, né? Se você chega e ocupa o espaço, como aconteceu com estava acontecendo um grupo de capoeira lá, que foi convidado gentilmente a ir até a prefeitura e pedir uma documentação adequada, uma alvará de funcionamento, os espaços têm que permanecer vazios, assim. Sei lá, a galerinha que anda de skate na Praça do Centro, né, uma apropriação bacana do espaço. Aí você nota pequenas sutilezas, como o Gabriel até colocou, o lance da hostilidade da cidade, são pequenas sutilezas arquitetônicas promovidas pela Secretaria de Turismo, nesse caso, para tornar esses locais inóspitos. Assim. Tem pequenas taxinhas colocadas nas bordas dos bancos para que os skatistas não deem grinds, assim, não deslizem seus skates, por exemplo. Mas não há uma política de incentivo, por exemplo, a prática do esporte em outras áreas, ou a construção de mais áreas para andar de skate. Né? Então, essas pequenas sutilezas que a gente nota acho que deveriam estar muito mais vinculadas a uma secretaria de mal-estar social do que a Secretaria de Turismo. Né? Algo nesse sentido.
É isso, gente. Muito obrigada. Vou passar agora a palavra para a Sara. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Primeiro o convite para agregar esse grupo de estudos, né, esse coletivo, que, enfim, estou muito animada. Eu ainda estou muito emocionada com a tua fala, Isabela. Bastante. Você falou muitas coisas que me tocam também, muito, assim. E com a tua também, Ítala. Enfim, né, você sempre mexe comigo, sou louca. Pois é, né? Bom, antes de começar a mostrar as imagens que eu trouxe para mostrar, eu queria só evocar uma figura aqui que eu acho que ela, enfim, uma coisa muito tímida, mas uma homenagem que eu tento prestar aí às satânicas.
A gente sempre começa abrindo o trabalho, né? Então, agora dá para começar. Eu gostaria de ler um verbete que eu escrevi para a revista Recibo, que é uma revista feita pelo Roberto Traplev, que é um cara lá de Recife, né, um artista plástico de lá. E que eles estão fazendo essa nova edição, que vai sair em 2015, que ela vai se chamar Brasil Distópico, né, e que ela vai tratar um pouco das manifestações de julho, os mega-eventos. Né. Então, pediram para a gente fazer um verbete. Né, convidaram algumas pessoas, cada uma convidava mais, acho que uma pessoa, para escrever também esse verbete. E eu escolhi o verbete Coiote, por uma questão afetiva e por uma questão de urgência. E eu queria compartilhar aqui com vocês. Coiote. Palavra de origem náhuatl. Nome científico, Canis latrans. Mamífero da família Canidae, do gênero Canis. Nome que se dá informalmente àqueles que atravessam imigrantes de um lado a outro da fronteira entre países. Eles têm as bocas abertas, congelando paisagens de um grito silencioso. Não têm dentes, mas presas, expropriadas em serra pelada. São presas de ouro preto. Ventre repartido, bueiro, avenida, de onde pulam pichotes em ciclos de destempos em destempos. De pequeno porte, costumam viver sozinhos, mas, por vezes, juntam-se em matilhas. Fazem rituais ao redor do caos, com sacos de lixo e garrafas de cerveja nas mãos. Não têm medo do cheiro e do gosto da merda, porque dela já vieram. Se reconhecem como parentes das coisas que perecem, das coisas que padecem, das coisas sequestradas. Se alimentam dos restos, das sobras, das falhas do sistema. São órfãos de suas putas mães assassinadas pelo velho novo holocausto, pelo Pai Nosso de cada dia. Parecem Shiva pintados de azul com Césio 137, de Goiânia, 1987, dançando sob os cadáveres de seus ancestrais. O cão que grita. Ateiam fogo, hasteiam bandeiras indecifráveis. Se tornam a própria cinza para entrar nariz adentro de quem fareja pela matilha. Querem alojar um demônio em vossos corações. Querem fazer macumba, pagelança, com os restos do Supinambá, Guarani Kaiowá, Pataxó, Tucano, Guajajara, Caiapó, Akuntsu, Avacanoeiro. A vingança de Galdino. Enquanto a polícia prende o Urutau Guajajara, trepado na árvore em greve de fome na aldeia Maracanã. A tropa de choque ao escaldar com armas sonoras e novos coquetéis de matar devagar. Bombas de gás lacrimogênio caem como estrelas cadentes, cometas, riscando no espaço a trajetória branca lacrimosa, que arde, tonteia. Tiros de fuzil para o alto, cacetetes nas canelas, rins, costelas, cabeça, estômago. Choques. Caçamba virada faz trincheira. São coiotes e brincamos de pular fogueira de São João de lixo hospitalar na central do Brasil. São coiotes e gozamos na cara dos santos. São coiotes e somos coiotes. Monstro sem cara, sensual e informe, que vomita sobre as normas aquilo que o corpo não aguenta mais obedecer e assujeitar. Esse, então, é a pequena abertura que eu queria fazer antes de falar da Casa 24, que eu acho que nunca se deve perder de vista esses acontecidos aqui de maio, né, que eles têm uma reverberação para além, inclusive, daqui do campus, que, enfim, toca a todos nós. Né? Essa aqui, e aí depois você vai passando a Gilberto. Bom, aí ela me deixou a deixa, né, bem redundante. Que ela falou de casa útero. E ela deixou a deixa perfeita, na verdade, porque quando eu escrevi minha dissertação de mestrado, ela se chamava Corpo Limite. E eu pensei em fazer do texto um texto que fosse carne também. E um texto que falasse não só de mim, mas de todo mundo que estava instigando, né, que estava provocando essa pesquisa. E então eu separei os capítulos, né? Eles têm nomes de buracos e concavidades do corpo, né? Então ele começa na boca e vai dar no cu. E
penúltimo capítulo, né, antes de terminar no cu, é justamente a vagina, né? E é onde eu falo da casa. Então, eu queria ler um pouquinho para vocês aqui, um pouco desse histórico dessa casa, né, que é a Casa 24. Aí você pode passar nas imagens. Casa 24, o que penetra e o que faz penetrar. Em fevereiro de 2012, Felipe, Rafa e eu nos mudamos para a Casa 24, de uma das escadarias de Santa Teresa. Uma casa do começo do século XX, mal cuidada, o teto caindo e a fiação começando a pegar fogo. Cheia de memórias, de objetos de pessoas de várias gerações da mesma família, bizarrices em geral. Numa proposta de construir um ambiente de moradia e de trabalho com sala de ensaio e ateliê de sucata, iniciamos as obras em março, com Marcos e Manuel. Retirada do forro antigo, reforma do telhado, copa, rachaduras e fiação elétrica. Foram 6 meses de trabalhos intensos, cadenciados pelo som da maquita, cortando madeira e azulejo, o Manuel cantando numa língua só dele, o Marcos gritando, ô, Manel! O martelo, marreta, pé de cabra, desempenadeira passando massa na parede, nuvens carregadas de poeira preta, cheiro de cachorro velho. E as caixas amontoadas de objetos, os móveis cobertos com lençóis, casa fantasma habitada. E o Paulo Abacate, o MC, que chegava nos fins de tarde e noites para ajudar a gente a levar os sacos de entulho para a rua. Gente fina. Muita defumação, muita doação. Desinfetante, água sanitária, vassoura, escova, rodo, panos, 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 esponjas, esponjas, esponjas. Os ratos vivos e mortos pela casa, chorratanais. Daí os fluxos. Foi chegando gente para passar uns dias, outros só para passar mesmo. Suco, Rosa, Bruno, Dini, Saulo, Clé, Mogli, Pedro, Larissa, Cíntia, Mateus, Ron, Rocio, Lúcia, Vera, José, Raíssa, Roberto, Chapa, Klepper, Celi, Carola, Ander, Mariana, Luiz, Gil, tantos. E cada corpo traz complexidades. No compartilhamento do espaço comum, manifestam os desejos, os costumes que se combinam, se trocam e se transtornam. Chegam matérias riquíssimas, sabedorias de quem pega carona de caminhão na estrada, de quem viajou o mundo todo, de quem migrou do sertão para São Paulo, de quem foi do sudeste para o norte, de quem não sabe o que vai fazer, de quem era metalúrgico, de quem é anti-trabalho, de quem entrega poesia na rua. Você gosta de poesia? Redes se espalham. A concentração do Bloco Livre Reciclato e do Museu de Colagens Urbanas passou a ser aqui. A casa virou camarim. Veio Ronata e brincar com os nossos corpos. Lá congelada de uva e o frango de Macunaíma. Klepper Gomes Reis e Joana com a gira de esquerda de Maísa. Pedro Costa e a revolução do pau mole. E virou um lugar de ficar nu, de comer bem, de acolhida e de partilha. Presenças que nos penetram e que são por nós penetradas. A família degenerada agradece a presença de todos. Tomem nos seus cus. Percebemos que o espaço instaurado tratava de uma casa performativa, onde a qualquer momento poderia ter alguém performando, surtando no melhor sentido. Em homenagem à ocupação 24, no Morro da Conceição, batizamos a nossa com o mesmo nome. É casa de viado mesmo. Cá moram Felipe, avó, Rafa, a neta, eu, o avô. Rafa já saiu, Felipe, eu, Rafa e Bruno Duarte, que passou agora há pouco. Esse é o Pedro Costa, né? E a gente começou o Museu de Colagens Urbanas com essa proposta de levar para a rua possibilidades de outros fazeres artísticos, né? Visibilizar algumas invisibilidades, né? Então, nesse jogo, a gente aprendeu muito. Eu costumo dizer que, quando eu também não sou do Rio, né, eu sou de São Paulo, e o museu e o Bloco Livre Reciclato, né, que também caminha muito junto com o Anarcofunk, com o Coyote, que foi como a gente se conheceu também, para mim foi a maior escola que eu já tive, né, para aprender sobre rua, para aprender sobre performance, sobre arte, ou sei lá o que a gente quer chamar. Mas que, enfim, que é essa experiência tácita, essa experiência na carne viva, e viva mesmo, né? E uma experiência dessa cidade que pulsa, que respira, né?
E a Casa 24 ela vem muito nesse intuito também, né? Ela não chega a ser uma ocupação, né? É uma casa que a gente alugou, mas a relação que a gente tem com os proprietários também é outra, né? Um casal de velhinhos, bem velhinhos, que até hoje eles vão em casa levar o recibo assinado à mão, né? Ficam lá a tarde inteira, a gente toma café, mostra tudo que reformou em casa, eles contam várias histórias, né? Então, nesse sentido de ser um pouco esse lugar de acolhida e de troca, né? E um lugar que, mais recentemente, principalmente com a chegada do Matheus, em agosto do ano passado, a gente vem pensado muito nessa questão que a Marina levantou ontem, na fala dela, sobre as identidades, né? Como é que a gente pode repensar as nossas identidades de gênero, como a gente pode repensar as nossas identidades raciais, né, dentro de tudo isso. Então, acaba que essa é uma casa de fluxo, né? Moramos nós três e os gatos ali, mas não moramos só nós três e os gatos, né? Tem todo mundo que passa, tem as plantas, tem a memória que está entranhada nessa casa, né? Que ela tem quase 100 anos. Então, esse processo bastante visceral, né? Mais recentemente, no ano passado, também com a chegada do Matheus, a gente começou a abrir a casa para outros tipos de atividade, né? No começo era só essa concentração do bloco e do museu, e aí a gente começou a ter vontade de fazer outras coisas. Então, a gente começou a fazer exposição, né? A gente começou a fazer algumas exposições, mas não num modo convencional de uma galeria também. A gente tenta escapar um pouco disso, né? Ainda que tenham alguns moldes aí que cristalizam a gente um pouco. Mas a gente procura fazer algumas exposições, a gente faz bate-papos, que a gente costuma chamar de bate-bafo, né? A gente está tentando trocar um pouquinho o nome das coisas também. Festa, né? Que acho que a festa também é um lugar importante e muito rico, onde a performatividade acontece, onde a troca acontece de uma maneira muito, muito linda, às vezes, né? A gente tem aprendido muito sobre amor livre, por exemplo, nessas festas. Que às vezes parece um puta papo de hippie, mas eu acho que diz muito respeito até a esse terrorismo poético, né? Como é que a gente leva esse terrorismo poético para dentro da gente, né? Para dentro de casa. E também repensando esse espaço, usando esse espaço para repensar algumas estruturas institucionais, né? Então, por exemplo, a estrutura familiar, né? Para a gente, a nossa família somos nós, né, Felipe, que somos companheiros, casados aí há 5 anos. Matheus, que é a nossa filha adotiva, né, que veio de Salvador. E os gatos, o pessoal que passa por ali, né? Tem um bando de gente que está espalhada aí pelo Brasil, pelo mundo, que acaba caindo lá, passando por ali. Então, é meio isso. Esse daí foi a preparação do nosso caruru, que a gente fez um caruru esse ano também para agradecer, né? Agradecer aos herês. E também tem uma outra coisa importante de falar, né? Que essas são as imersões, né? Essas imagens são das imersões que a gente faz na casa, que a gente convida as pessoas, né? Quem tiver afim, para passar um fim de semana lá, né? Ficar de sexta até domingo, dormindo lá em casa. E a gente faz uma programação, né, sempre coletivamente, que geralmente vai das 7 da manhã até umas 10 da noite, meia-noite, que a gente fica só fazendo práticas, meditação, yoga, deriva de performance, caminhadas, intervenções na escadaria. E tudo isso vai transpassando. E os bichos também performam, que eu acho maravilhoso, né? Enfim, nessas imagens tem misturado um monte de coisa também, né? Tem inspiração nossa de café da manhã, que está ali, que resolveu escrever numa mão porque viu que dava certo. Um dia que estava em casa de bobeira e resolveu se maquiar para ver como é que ficava. Então, de pensar também essa questão da performatividade no cotidiano mesmo, né? O quanto isso pode estar presente, que é um pouco retornar a esses modos de vida tribais, né, onde não há uma dissociação clara, né, entre o que é arte e o que é vida, né? Isso aqui é a nossa vida, né? Isso aqui é a nossa vida. Então, é muito esse processo
não lembro. Foi a Isabelle que falou de novo. Você mexeu muito comigo, cara. Que você falou desse desnudamento, né? E quando a gente abre a casa, também é um pouco esse processo, né? Da gente se sentir um pouco nu, né? Que os nossos quartos estão ali, nossas coisas estão ali, né? A galera entra lá no banheiro, na festa, tal, tem nossas escovas de dente lá, tem tudo. E, enfim, tem sido interessante tentar transbordar esses limites, né? E acho que é isso. Obrigada. Bem, obrigada, as três. Né, acho que foi forte, né? Foi emocionante. Foi forte. Foi bom. Então, bem, agora eu passo a palavra a todos nós, né?